Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo falando aí da chegada do Marlon Freitas no Palmeiras, foi apresentado e já treina com o grupo do Alviverde, que está em preparação para a primeira partida da temporada, que será contra a Portuguesa, fora de casa, a estreia do Campeonato Paulista. Vamos trazer os comentaristas aí debatendo, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero trazer para vocês aí os produtos do Palmeiras do Mercado Livre, o YouTube agora em parceria com o Mercado Livre, tem muita coisa bacana do Palmeiras, olha aí, mochila, toalha, caneca, garrafinha, camisa, tem muita coisa bacana, então assiste o debate até o final e depois dá uma conferida nos produtos. Mas além do Palmeiras, no Mercado Livre você pode pesquisar e encontrar o que você quiser, pessoal, olha aí, tem cueca, tem relógio, tem camisa, tem whey, muita coisa bacana em promoção nesse mês de janeiro. Então dá uma conferida aí, qualquer produto que você adquirir, você vai ajudar o nosso canal. E você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, você, sua esposa, envia esse vídeo para ela e pede a ela para sempre que ela for comprar no Mercado Livre, comprar aqui pelo nosso canal, vai estar nos ajudando demais, tá ok? Vamos aí para o debate e logo depois eu volto atualizando os jogos da Copinha. Foi o último grande da capital a voltar das férias. E antes do retorno, o clube aproveitou para anunciar Marlon Freitas. A temporada de 2026 para o Palmeiras começou no aeroporto, com a chegada do primeiro reforço, o volante Marlon Freitas, no segundo dia do ano. No dia seguinte foi a vez de conhecer a academia de futebol, um tour pelas instalações do Verdão. São coisas que tem que linkar, né? Não adianta você ter estrutura e não ter pessoas capacitadas, não adianta você ter pessoas capacitadas e não ter estrutura. Então eu acho que aqui eu vou encontrar, já estou encontrando, né? E isso para mim é fundamental. Pessoas cuidando de pessoas, ter uma estrutura para poder desempenhar o melhor, né? Ter o apoio e a confiança das pessoas aqui dentro também, a parte interna para mim é o principal. Mas o jogador só foi anunciado oficialmente neste domingo, dia 4, aos 30 anos de idade e cheio de sonhos. Hoje estar aqui vestindo a camisa do Palmeiras, né? Para mim é um sonho realizado, é um sonho da minha família. E quando eu contei para eles que estava tudo certo, pô, sem nem te explicar, né? Foi uma gritaria dentro de casa. Eu tô muito feliz de estar aqui mesmo. A ficha ainda tá caindo. O ex-botafoguense Marlon Freitas teve seus direitos comprados por 35,9 milhões de reais e chega para suprir a saída do argentino Aníbal Moreno, vendido ao River Plate por 38,7 milhões. A ideia de Abel Ferreira para 2026 é ter um meio de campo mais experiente para a temporada. O técnico Abel Ferreira se reapresenta amanhã aqui na Academia de Futebol. Como ele saiu de férias dias depois do elenco para finalizar o planejamento de 2026 e também tratar da renovação de seu contrato, ele inicia seu trabalho nesta terça-feira, já com o elenco treinando com bola. A estreia na temporada de 2026 será no sábado contra a Portuguesa, no estádio do Canindé. E foi Abel Ferreira que fez o primeiro contato para contratar o volante Marlon Freitas. Eu tomei até um susto quando eu recebi a ligação dele, né? Fiquei surpreso, mas isso mostra a confiança, né? Isso para o jogador é muito importante, né? E a gente conversou bastante, né? Não falamos ainda dessa parte tática, da função que eu vou exercer ali dentro do campo, mas o mais importante é estar aqui, se entregar, né? Se entregar, tá sempre apto para poder ajudar, né? E a escolha sempre vai ser do Mr. Abel. Todo ano o Palmeiras briga para poder vencer, né? Então, assim, fiz a escolha certa. Primeiro foi reforço do Palmeiras em 2026. É um cara que acompanhou de perto a trajetória do Palmeiras nos últimos anos, duelando, sendo rival do Palmeiras agora como reforço. Era a posição que o Palmeiras mais precisava ou é mais um reforço pontual? É o cara da piscadinha, né? Lembra da piscadinha do Marlon Freitas? Eu acho que assim, o Marlon vai ajudar bastante, é um volante versátil, ele começou muito defensivamente
quando começou a sua carreira, jogando no próprio Fluminense, quando foi revelado, depois no Botafogo de Ribeirão Preto, Criciúma, mas no Botafogo ele ganhou um protagonismo por sua versatilidade. Um jogador que chegava toda hora na área, que tinha um passe extraordinário na temporada 2024, sendo um assistente importante do Botafogo, colaborando muito com as criações de jogadas ofensivas do Botafogo. O Palmeiras precisava de um camisa 5 marcador, defensivo, com a saída do próprio Aníbal Moreno, agora negociado para o River Plate, né? Saiu para o River Plate. Então, quer dizer, o Marlon chega para disputar posição no meio de campo do Palmeiras. Não acho que ele chega para ser titular absoluto desse Palmeiras, porque a gente vai também entender qual é o Palmeiras 2026 do Abel Ferreira com essa chegada do treinador agora para comandar os técnicos no Verdão. Ele pode jogar defensivamente? Eu acho que sim, que ele pode jogar, mas ele não é mais aquele jogador defensivo quando começou a carreira. Ele ganhou características diferentes quando chegou no Botafogo. É um jogador versátil, 30 anos, experiente, acho que pode ajudar bastante o Palmeiras, mas o Palmeiras vai precisar ainda no mercado, na minha opinião, buscar principalmente um volante de marcação e reforçar o sistema defensivo. Eu acho que é uma carência do Palmeiras para essa temporada. O Marlon deu certo numa dupla de volantes ali, né? O Palmeiras usa um primeiro volante, geralmente um mais forte, com um segundo mais à frente. Então também vai ter que se adaptar, como você falou. É o Andréas Pereira hoje o titular do Palmeiras. Exato. Né? Seria o Andréas com o Marlon? Segundo. O Palmeiras não ficaria muito ofensivo com os dois? Sim. Acho que a não ser que o Abel vai utilizar um esquema de 3 zagueiros para fortalecer. Ou mude essas características desse jogador. Exatamente. Então, ninguém imagina que o Andréas Pereira vai ser um volante defensivo. Claro que não, absolutamente. Né? A qualidade técnica dele, às vezes, é de um armador, um camisa número 10 do Andréas. Tem o Lucas Evangelista, que está voltando de lesão, né, para essa temporada e tal, mas ele também não é esse cara. Eu acho que o Lucas Evangelista tem, talvez, características muito parecidas com o próprio Marlon Freitas. Ou seja, eu acho que é um volante que pode dar muito certo no Palmeiras, mas eu vejo que o Palmeiras ainda precisa de um outro jogador ali com características mais defensivas na volância do clube. Vamos falar do Corinthians agora, que não gostaram da saída dele, né? Estão até chamando ele de traidor e não sei o quê. Vai pro Palmeiras. Vou começar com você, Danilo Lavieri. O Palmeiras, que fez aquele mercado muito forte no ano passado, gastou aí 800 milhões, não deve fazer um mercado parecido, nem perto disso esse ano. Vai meio que ajeitando as coisas, aparando arestas, vamos dizer assim. O Marlon Freitas é nessa linha, é isso? É nessa linha, é um retoque do que o Palmeiras pretende fazer para 2026. É um jogador que chega muito mais para dar experiência, para dar casca, como disse mais cedo o Arnaldo, para colocar dedo na cara do adversário, para tentar encher o saco do juiz. É um jogador que nos últimos 2, 3 anos aí teve uma boa passagem pelo Botafogo, aprendeu, digamos assim, a disputar, a ganhar as principais competições. Era um líder de vestiário do Botafogo. No vídeo de despedida do Marlon a gente viu como ele era muito importante, não à toa ele tinha lugar no bandeirão dos ídolos ali, ao lado de Newton Santos. Então, assim, o cara tinha um lugar especial para o botafoguense e faltava um ano de contrato. O Palmeiras aproveitou toda a situação. A gente sabe que o Botafogo vive muita incerteza. O Palmeiras contratou um jogador, 5 milhões de euros para um jogador da idade dele. Não chega a ser barato, mas hoje para o mercado também é um valor relativamente normal aí, né, para quem pode arcar. Não acho que é um jogador que chegue para mudar tanto assim, a não ser que o Abel tente mudar o jeito do Palmeiras jogar, mas eu não imagino que ele vai fazer isso. Então acho que é mais para um perfil de grupo do que para uma questão de agregar algo diferente, taticamente falando. Acho que o Palmeiras ainda precisa de um camisa 5, não acho que o Marlon Freitas seja esse cara, mas é um dos primeiros retoques aí. Palmeiras que já vendeu o Aníbal Moreno para o River Plate, não acho que seja substituto um pelo outro. Já negociou o Mikael também com o Inter Miami. Aliás, por falar nisso, rapidamente para aproveitar do Mikael, o Palmeiras mandou o Mikael para o Inter Miami e liberou o Benedetti para jogar a Copinha. Ou seja, tem Murilo e Gustavo Gomes e Bruno Fux. Eu acho que o Palmeiras em breve anuncia um zagueiro. Não faz muito sentido o Palmeiras ter feito todos esses movimentos sem ter um zagueiro já na mira. O Palmeiras a gente sabe que é um dos clubes que mais tenta esconder todas as negociações. Nos últimos anos tem sido assim. Claro que uma vez ou outra vaza, mas em geral o Palmeiras tenta esconder bastante.
Então, acho que o Palmeiras tem esses pequenos retoques aí. O Marlon Freitas é um cara que chega para mudar um pouco do perfil do vestiário. Se você olhar a declaração completa do Marlon, ele fala: eu chego aqui para ganhar, a estrutura é muito boa, porque eu faço a escolha certa. Obviamente, ele teve um aumento de salário muito grande, mas tem uma parte que ele fala assim: e eu chego aqui para ajudar os mais novos, porque isso faz muita diferença. E o Palmeiras, se a gente for olhar, ele já sofreu uma pequena mudança no jeito, na política de contratação de 23, 24 para 25, quando ele para de contratar os caras de 21, 22, 23, começa a contratar jogadores de 26, 27 e 28, e agora chega um jogador de 30. Um movimento um pouco mais de dar essa casca, coisa que o Flamengo fez na temporada passada com Danilo, Alexandre, Jorginho, e está seguindo o caminho inverso agora, nessa temporada, querendo contratar jogadores de 26, 25, então o Palmeiras está indo mais para esse caminho de dar mais casca para o elenco, de dar mais experiência para um elenco que foi reformulado no meio do ano passado. Vai ser titular, Arnaldo? Sem dúvida. Acho que eu concordo com tudo que o Danilo falou. É um jogador, para mim, sim, muito interessante, desde que jogava no Atlético Goianiense. E acho que aí ele faz parte de um Botafogo início, né? De um Botafogo mais forte, daquele Botafogo da análise de desempenho, não do Botafogo milionário, né? Aquela primeira leva do Botafogo, Júnior Santos, Eduardo e tal. Ele vem do Atlético Goianiense e no Botafogo se transforma no líder do time. Ganha tudo, muito com essa característica que o Danilo falou, de liderança, de imposição forte, tem bom passe, tem liderança, tem porte, tem comando. E acho que talvez tenha sido um dos fatores a faltar no Palmeiras nessas duas últimas temporadas, né? Tem muita gente comparando com o Felipe Melo, o estilo, a altura, o tipo de jogo, a imposição. Não digo, o Felipe Melo acho que é muito peculiar, né? O Felipe Mais Melo rodado é quase também, né? Mais rodado, jogou na Europa em alto nível, outro nível de jogador. Mas acho que o princípio que o Abel busca é mais ou menos um estilo de liderança Felipe Melo. E estou com o Danilo também nessa comparação de ajuste que o Palmeiras faz no seu elenco em relação ao principal rival, o Flamengo, ou ao ajuste ou mais ajustes que o Flamengo tem que fazer em relação ao elenco. Para mim, Tironi, é aquilo. O Palmeiras não precisa de tantas contratações, o zagueiro com a liberação do Mikael também. E olha, pouca coisa a mais. O que o Palmeiras precisa é que, em 2026, o seu treinador tire o melhor de um elenco que já é muito bom. E esse tempero da experiência do Marlon com a juventude, a vitalidade, que ele também tem, apesar dos 30 anos, com os demais jogadores do Palmeiras, acho que é uma ótima contratação, além de mostrar força, né? O Palmeiras, há 2 temporadas, era superado pelo Botafogo do Marlon. Hoje, o Palmeiras, com o Botafogo em dificuldades, vai lá e tira o capitão do Botafogo e traz um reforço importante para 2026. Tá bom, Vessa? Será que vem mais por aí? Vai ter o Evangelista de volta também, né? Então, E o Paulinho também. Com o Andreas e tal, eu não tenho essa certeza toda que ele vai ser titular absoluto, não. Dependendo como tiver, sobretudo, a volta do Evangelista. Eu queria só destacar, primeiro o jogador, ele foi rebaixado pelo Atlético de Goiânia. Na teoria, minha carreira, tô caindo, tô indo para a segunda divisão aqui. O cara dá a volta por cima, ganha Brasileiro e Libertadores pelo Botafogo, vira até bandeira da torcida do Botafogo, é o maior representante da reconstrução ali do clube e tal. Eu acho que dá os parabéns para o jogador que teve muita persistência nessa hora, resiliência para retomar. Certamente fez um baita de um contrato, senão não sairia de onde ele estava para vir para o Palmeiras. A outra coisa é a chateação do torcedor do Botafogo, não pode ser esquecida. Você tira, é como se o Botafogo tivesse tirado o Gomes do Palmeiras. O sentimento do botafoguense seria o sentimento do palmeirense. O líder do time, a maior referência do time, o cara que usa abraçadeira, o cara que ganhou títulos, simplesmente vai lá outro time brasileiro e leva. Isso não é pouco. O futebol está cada dia mais endinheirado, está cada dia mais... A parte de mercado é cada vez mais forte, aquela coisa da paixão fica para trás.
Só que eu ainda não consigo conceber de maneira muito natural essas trocas assim. Um cara com a identificação que ele tinha no Botafogo, a ponto de ter bandeira lá do Nilton Santos, do Garrincha, e tinha uma do Marlon Freitas do lado, e ele tá trocando por um clube brasileiro. Eu sei que não é rival, não sei que não é da mesma cidade, mas ainda assim me pega bastante esse tipo de movimento. Mas o torcedor do Botafogo acho que já se acostumou, ou se não se acostumou, tem que se acostumar, que essa troca de pele a todo momento. O elenco de 25 parece que é tudo diferente já em 26, o de 24 já não existe mais. Eu tenho dificuldade para entender esse movimento, assim, como torcedor, se fosse tanta troca de pele tão rápido, os caras mal pegam identificação com o clube. Agora se fala do Savarino saindo, mas assim, parece que o Savarino está fazendo mal pro Botafogo, que ele é um péssimo jogador. Não, já estão colocando ele em 400 clubes. Uma coisa é certa, ele não vai ficar no Botafogo. Assim, Barbosa um negócio... também pode sair. Então, é um negócio que eu não... parece que dá urticária ali no ambiente, tem que sair, tem que ser trocado. Eu só queria registrar isso também, porque eu acho que é uma coisa para o botafoguense muito ruim, pega nos caras e pegaria em qualquer torcedor. Repito, é como se o Gomes estivesse saindo do Palmeiras e indo para o Botafogo. Mas só para aproveitar o gancho do Vessa sobre o Botafogo, nos últimos tempos a gente tem visto várias pequenas notícias, atrasa salário, atrasa comissão, atrasa prêmio, atrasa tudo isso. Enquanto isso, o Botafogo agora teve o transfer ban e o Textor devendo, funcionário com dívida, querendo receber. Eu fico imaginando o Marlon como um líder do elenco e conversando, tendo que conversar com o Textor, com o CEO, com qualquer um que esteja ali, e falando, tá atrasado, tá pagando prêmio, tá? E aí, de repente, chega uma proposta do Palmeiras para ganhar mais, sei lá, 30%, 40% mais. Ele já tem 30 anos, o Botafogo, precisando de dinheiro, chega uma proposta de 5 milhões, de novo, não quero normalizar, eu entendo totalmente a dor do botafoguense, essa questão que a gente vive hoje do dinheiro com o futebol de antigamente, que tinha ídolos e paixões e tal. Mas o Botafogo está nessa faz 3 anos. Né? Então, assim, Botafogo é campeão. Vai o Almada embora, vai o Júnior Santos embora, Tiquinho foi embora, o John foi vendido, o Luiz Henrique vai um atrás do outro. E agora tinha sobrado o Marlon, o Savarino e o Barbosa, de toda a geração. O Cuiabano já foi. Então, assim, os caras... Quem não estava percebendo qual era o interesse do Textor? Só que qual que é a grande diferença agora? O Textor está quebrado, tá com as costas na parede, não tem o que fazer. Ele não tem mais no começo era encantador, o Textor salvou o Botafogo. Acabou, isso acabou. Não tem mais o que fazer. E acho que nem os jogadores mais acreditam nele. Perderam a confiança. Vai lembrar que a temporada do Botafogo tem pré-Libertadores. Dessa vez não vai... O Ancelotti também saiu, tinha esquecido Saiu disso. técnico. Saiu técnico há pouco, entrou o Martim Anselmo. De fato, é uma temporada diferente. Normalmente o Botafogo abria a mão do início da temporada, nem disputava o estadual, vinha com técnico alternativo. Agora muda bastante e a saída do Marlon é outro ingrediente nisso. O Botafogo não me parece, como no início desse ano indicava, um time capaz de disputar as principais competições. Né? Ele começou a temporada passada como campeão da Libertadores e campeão brasileiro com pontos corridos. Né? É o que eu venho falando aqui há bastante tempo. Os times, tirando o Flamengo e o Palmeiras, ninguém tem fôlego para esse negócio. O Botafogo vai lá, dá uma cartada, contrata todo mundo, faz um timaço. 2 anos depois não é nem sombra disso. Eu não sei até quando o Cruzeiro vai suportar. Ou não, né? Vai suportar isso. O Galo não conseguiu. O Cruzeiro tem um dono que a gente sabe que é um dono do mercado, que ele não está nem aí para lucro, senão ele já teria dito sim para a proposta do Caio Jorge. O Textor, cara, sempre foi uma incógnita. Desde o dia 1 que ele chegou no Botafogo, quem pesquisasse o passado dele sabia. Né? Então, assim, era questão de tempo. O botafoguense fica chateado, porque todo mundo avisa, a imprensa faz o papel. Mas era questão de tempo para a história. O que assusta um pouco os valores, né? Você vai olhar, o transfer ban do Botafogo é 130 pau, gente. Tipo assim, o 40 do Corinthians, do Félix Torres, já é assustador. Você não sabe o que vai fazer, como... Aí são 3 vezes mais o do Félix Torres, cara. 130 milhões para você voltar a registrar um jogador. Então, as cifras do Botafogo são muito altas. Se isso tudo implode e vem no efeito cascata, cara, como que você sai de um negócio desse? Fica pior que o Vasco. Mas em relação claro a SAF que quebrou. Claro que sim, muito mais. Agora, em relação ao Thiago Almada, né, esse transfer ban atual que veio, fez, aconteceu, foi o principal jogador dos títulos e o Botafogo não pagou.
Não só não pagou, como ele revendeu 2 vezes. Já uma tá pro lá, Lyon, já que é, não teve valor, e a outra pro Atlético de Madrid. Agora, sobre esse ponto que o Arnaldo falou, Danilo, queria te ouvir. Que é uma temporada que o Palmeiras não espera que o Palmeiras vai contratar um super jogador, não vai ser nesse nível aí, porque o elenco já é muito bom. Só que aí tem um treinador que precisa, vamos supor, recuperar prestígio, né? E com um páreo agora não é fácil. Tem o Felipe Luiz, talvez o técnico mais badalado do mercado, campeão com um timaço. Tite de volta ao mercado. Tô falando só dos 3 que devem lutar por tudo aí. Então, quando a gente vai olhar a passagem do Abel de uma forma geral, ele chega em 20 como uma surpresa, era o plano B, C do Palmeiras. Deu super certo. Também colocou os técnicos da época, como dizem hoje em dia, no bolso, né? Fez lá a mudança tática na final contra o Renato Gaúcho e ganhou a final da Libertadores e por aí vai. Então ele ganhou 20, 21, 22, 23, aí 24 ele não ganhou só o Campeonato Paulista e 25, eu não tenho a menor dúvida de que ele entra agora em 26 num pior momento dele no Palmeiras, justamente por ele não ter vencido nada em 25 e pior, ter sido eliminado pelo seu principal rival e obviamente ter perdido a final para o rival nacional, para o rival do momento. Eu acho que ele tem sim que melhorar o trabalho dele, mas acho que ele já deu algumas mostras durante esses 5 anos que ele tem no Palmeiras, de que ele sabe adaptar jogadores, tanto que em 20 ele chega com um time com uma lista de dispensa e faz os caras praticamente virarem ídolos do Palmeiras, quase todos da lista de dispensa são ídolos. Se não são ídolos, tem um lugar muito especial no coração do torcedor. Então, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Veiga, o próprio Rony, que é o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores. Ele já mostrou que consegue fazer jogadores desacreditados renderem, sem contar os próprios garotos da base que cresceram muito. Agora, ele entra num momento diferente, porque todos esses outros anos que eu falei, o Palmeiras ele estava, não dá para dizer underdog, mas assim, era o time que menos gastava em relação ao Flamengo. Não era o time que mais tinha investimento. O que mudou em 25 foi que o Palmeiras, pela primeira vez nos últimos 6, 7, 8 anos, foi o time que mais gastou no mercado. Só que, eu sempre falo isso, é o time que mais gastou e em 26, 27 e 28 vai viver de retoques, porque o Palmeiras não pode acompanhar o Flamengo de gastar 700, 800 milhões por ano. Em 20, 21, 22, 23, 24, o Flamengo sempre gastou mais que o Palmeiras e gastou mais, consideravelmente mais, porque também fatura muito mais. Desta vez, a pressão está mais com o Abel, porque o Palmeiras gastou mais e aí tem toda essa questão, né? O torcedor talvez tenha normalizado essas vitórias, então já chama o Abel de Pardal com uma naturalidade absoluta. Não, é Pardal, como se não fosse o cara que ganhou todos esses últimos anos que eu falei. Agora, sendo prático, como que vocês falam, é a vida como ela é, o Abel Ferreira entra no seu ano mais pressionado do Palmeiras, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Isso? Por tudo que aconteceu em 25, eu estava com essa impressão, e até perguntar para o Danilo, que tem um conhecimento maior, que eu acho que é o ano que ele começa com a bigorna mais pesada nas costas, assim. Por tudo que aconteceu em 25, não ganhou nada, perdeu 2 vezes para o Corinthians. E eu acho que esse ele tem que ter noção. A ponto de agora, foi pegar 3, 4, 5 dias a mais de férias, já deu um barulho ali no torcedor, parte da torcida. Pô, como assim? O capitão vai voltar depois. O capitão do barco vai voltar depois do que os marinheiros e não sei o quê. Por que não volta antes? E já teve uma rusga agora nas férias, né? Então você percebe que ali, nas férias, você já começa... No ano passado chegou a ter um pouquinho disso também, porque ele também voltou, e eu lembro até da comparação do Arnaldo com o Tele, porque com o tempo o Tele também começou a ganhar esses benefícios no São Paulo. No ano passado o Abel também teve um pouco de rusga, até porque em 24 só tinha vencido o Campeonato Paulista. Teve esse pouco de rusga. A minha questão é sempre com o elenco. Porque assim... A gente já sabe que o Palmeiras é fechado e não importa muito se o técnico se vão pichar a parede pedindo a cabeça do técnico, do Anderson, se a torcida vai estar brava ou não com a questão do quando o Abel volta. Meu ponto é sempre como o elenco recebe isso. O cara que chega lá, chegou ontem, no domingo, lá na academia, não tem o Abel, ele encara numa boa? O Gomes acho que encara numa boa, mas como vai ser lá, o Marlon Freitas vai chegar, não vai ter o Abel para conversar com ele no primeiro dia? É normal, não é? Mas ao mesmo tempo o Marlon falou, pô, o Abel me ligou, tomei até um susto quando o Abel me ligou. Ele fala isso no vídeo da TV Palmeiras lá. Então meu ponto principal é sempre isso. E outra coisa, até como você disse, eu vivo mais esse dia a dia, por uma coincidência do acaso, eu vivo mais o dia a dia alviverde. O que eu sinto muito quem quer a cabeça do Abel e do Anderson e da Leila, enfim,
Eles fazem muito barulho, mas eles ainda não são maioria. E aí eu falo isso porque acabou o ano, todos os perfis, influencers e jornalistas, todo mundo palmeirense fez enquete. E aí, o que você quer do Abel? Se você fosse olhar o chat, as redes sociais, você vai pensar, puta, acho que tá uns 70-30 fora Abel. Todas as enquetes deram 80-20 fica Abel, 70-30 fica Abel. Então, hoje a gente vive nesse mundo que quem odeia faz muito barulho. Então tem essa impressão. Não estou dizendo que ele está unanimidade, não, até porque ele foi xingado no estádio pela torcida na arquibancada. Pela primeira vez. Então, claro que é o pior ano dele, mas não é este ano que a gente tem a impressão, vendo aqui o chat no YouTube ou o Twitter, tem uma rusga, tem um problema, mas não chega a ser nesse tamanho de problema para mim, especialmente porque o Palmeiras é um clube ultra blindado. Né? Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí. Agora deixa eu atualizar vocês aí com os jogos de hoje da Copinha. Ponte Preta venceu meia-noite por 2-0. Coritiba deu uma goleada no Real em 9-0. Grêmio também 7-0 no Galvez. O Remo venceu o Batalhão 2-0. Votuporanguense venceu o Falcon 2-0. Mirassol e Linense 0-0. Ah, tá tendo jogo agora, né? Esses jogos estão tendo. Mirassol e Linense, Esfera e Brasiliense, Palmeiras e Monte Roraima. Todos estão 0-0. E ainda temos Forte e Sport, Fluminense e Água Santa. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. E mais uma vez, falando aqui dos produtos que estão em oferta aí no Mercado Livre. Você que ficou até aqui, dá uma entrada aí nos vídeos aí que eu vou deixar abaixo. Os produtos, dá uma conferida aí nos produtos e aí você pode pesquisar o que você quiser. Pode pesquisar camisa térmica, camisa polo, pode pesquisar que você vai encontrar aí no Mercado Livre. Camisa ali, ó, 3 camisas por R$ 183. E você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, na Shopee, você, sua esposa, envia esse vídeo para ela e pede a ela para sempre que ela comprar aqui pelo nosso canal, vai estar nos ajudando demais. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.